Neste ano, durante a temporada de inverno, foi exibido um anime chamado Yesterday ou Tate, que é uma adaptação de um mangá de drama e romance escrito pela ilustríssima Tomei Kei, que vem fazendo seu nome na indústria de mangá desde os anos 90. O anime é bom, mas o que incomodou um pouco os espectadores foi o fato de que ele adapta em apenas 12 episódios uma obra inteira com um total de 11 volumes. Então hoje vamos falar sobre Yesterday ou Tate e como sua adaptação para a TV transformou uma publicação de quase 20 anos em um único cor de anime. Olá a todos, eu sou Alexandre Esteves, e como vocês já devem saber pelo vídeo de conclusão da temporada de abril, eu gostei muito do anime. Então eu decidi ler o mangá, para me aprofundar na história e averiguar se a ideia foi realmente bem transmitida no anime. E assim que eu terminei, decidi fazer um vídeo para comentar sobre. Então hoje estarei debatendo Yesterday ou Tate, fazendo uma análise geral da obra e comentando sobre a adaptação em anime, que comprimiu muito do material original. Então já deixa um likezinho aí, se você puder fazer a gentileza de me ajudar a compartilhar esse vídeo eu agradeço bastante, pois como vocês sabem, esse é um formato de vídeo que dá muito trabalho de se fazer, então seria ideal que tivesse uma boa repercussão para eu me manter motivado e continuar fazendo, certo? Bom, dito isto, vamos lá. Como eu citei anteriormente, esta é uma obra de romance, e ela segue a clássica fórmula de polígono amoroso que o Japão tanto adora. Mas o roteiro não se dedica a trabalhar apenas a relação dos personagens, como também o drama pessoal de cada um. Então, naturalmente, os personagens são o ponto-chave da história. Lembram-se quando eu comentei sobre Character Driving na minha análise de Re:Zero? Pois é, cá estamos novamente. Bom, Yesterday ou Tate trabalha 4 protagonistas: Nonaka Haru, Ozumi Rikuo, Morinomi Shinako e Hayakawa Rou. Vamos dar uma olhadinha no conceito de cada um. Haru nunca teve lá a melhor das relações familiares em casa, já que sua mãe se separou e casou-se novamente mais de uma vez. Então essa não é uma situação que a deixa muito confortável, sabe? Ela sente falta de seu pai, de seu avô e de algumas partes da sua vida que nunca conseguirá recuperar. Então ela saiu de casa e decidiu viver sozinha, consideravelmente distante desse ambiente. E agora que se apaixonou por um garoto, faz de tudo para mantê-lo por perto e tenta urgentemente tomá-lo para si. Rikuo também se afastou de sua família e leva uma vida extremamente ordinária. Se sente insatisfeito de ficar estagnado na mediocridade enquanto todos ao seu redor crescem muito mais, e sempre que ele dá um passo para fora dessa situação é por influência de outrem. Então também o frustra essa dependência da qual ele sofre, tanto em sua vida profissional quanto em sua vida romântica, já que ele tem extrema dificuldade em se aproximar mais da pessoa que gosta. Shinako se desgasta muito lutando contra sua incapacidade de superar a morte de seu amado. Anos já se passaram desde esse evento, mas ela ainda encontra muita dificuldade de seguir em frente. E, claro, se apaixonar novamente é o maior de seus obstáculos. Seu caminho se torna ainda mais árduo quando 2 pessoas queridas declaram sentimentos por ela e agora tentam conquistar seu coração. E por fim, Rou dedica todos os seus esforços para se desvencilhar da sombra de seu irmão mais velho. Luta desesperadamente para crescer mais depressa e encontrar um rumo na vida, assim criando uma forte identidade para si mesmo e sendo valorizado como pessoa e como homem pelos olhos da mulher que ele ama. Interessante. Todos parecem bons personagens com estruturas muito bem escritas para executar um drama romântico, ainda mais com essa temática em comum onde todos lutam para se desvincular do seu passado. Parece muito bom. E realmente é. São todos ótimos personagens muito bem bolados para a obra. Porém, o mais interessante não é esses conceitos individualmente, e sim o fato de que todos esses dramas funcionam juntos. Isso porque o garoto ao qual Nonaka tanto tenta se apossar é o Ozumi. A mulher que o Ozumi tem dificuldade em se aproximar é a Morinomi, que por sua vez não consegue superar seu falecido amado, que é o irmão do Hayakawa. Irmão esse do qual ele tanto tenta se desvencilhar para conquistar a própria Morinomi. Então, olha aí a nossa estrutura prontinha. Antes de tudo, devo dizer que essa é uma fórmula excelente. Não apenas por unir bastante todos os conceitos da obra e sempre mantê-la centrada, mas principalmente por esse formato conceber uma narrativa excepcional, onde cada passo dado por um personagem influencia a progressão de todos os outros. O fato de eles estarem tão interligados torna inevitável que as ações de um interfiram totalmente no desenvolvimento dos outros. E quando digo isso, eu não me refiro àquele cabo de guerra infantil de triângulos amorosos, em que os feitos de um personagem viram ciúminho pro outro lado. Não. Estamos falando de uma obra madura, onde o objetivo é o desenvolvimento dos personagens, e cada ação de um influencia nas relações e decisões de vida dos outros. Por exemplo, imagine que o Rou tome uma atitude mais ativa e se imponha em relação a Shinako. Ela não costuma lidar bem com isso, ainda mais pela forma como vê, e fica muito angustiada e apreensiva. Isso naturalmente é transferido para o Rikuo quando eles interagem, que além de criar ciúmes, ainda fica muito preocupado e frustrado pela sua própria impotência, e inconscientemente desconta na Haru, que por esse tipo de coisa acaba se questionando sobre sua relação com ele. Imaginem os personagens como engrenagens colocadas juntas. É impossível mover uma sem que todas as outras acompanhem.
Esse tipo de coisa acontece diversas vezes na narrativa, e elas se acumulam. Com o tempo, acaba influenciando demais nos personagens e os faz tomarem decisões muito importantes. E quanto maior a ação de um personagem, maior é a consequência nos outros. É assim que funciona a narrativa dessa obra. A autora criou um sistema interessantíssimo e muito funcional para mover a trama através dos personagens. É claro que nas consequências de um personagem para o outro ali, ela tem um certo espaço maleável para orientar como quiser, sim, mas ainda assim é uma fórmula um tanto difícil de se lidar. E como eu costumo falar para vocês, quanto mais obstáculos o autor coloca para si mesmo ao escrever a obra, quanto mais fórmulas ou regras ele cria no roteiro, melhor fica o resultado se ele consegue passar por isso. Bom, já conhecemos os personagens e a estrutura da narrativa, mas o que a história pretende fazer com eles? Qual é o propósito de Yesterday ou Tate? Para mim, a obra é sobre os personagens entenderem seus próprios sentimentos e crescerem, superarem essas amarras que os prendem no passado. E o desenvolvimento que o enredo tem para chegar a isso é muito bacana. Por isso, a partir de agora, eu vou comentar mais arduamente sobre a progressão da história e sua conclusão. Então fica aqui o aviso de spoiler. Se você não consumiu essa obra, eu recomendo bastante que o faça. Pelo mangá, se você estiver mais disposto a se dedicar à história, ou pelo anime, que é mais um resumo, se você não tiver muito tempo para gastar, certo? Ok, sigamos. Como eu ia dizendo, o desenvolvimento do enredo é muito bom e a trajetória dos personagens é repleta de ideologias emocionais bem maduras. Os personagens em si são bem inocentes e inexperientes, mas a transmissão das ideias é bem adulta. O drama de Yesterday ou Tate não é um romance doce e fantasioso. Os conceitos que a obra debate em relação aos sentimentos dos personagens são sensatos e experientes, como ser forçado a deixar suas emoções em segundo plano, por exemplo. Eu gosto muito de um drama sutil que existe sobre o Ozumi, que até trabalha o conflito pessoal dele não ter iniciativa e tal, onde ele se sente aliviado quando as coisas dão errado apenas por medo do compromisso e da responsabilidade de seguir em frente com algo. É muito bacana esse impasse que ele sofre. Então há diversos temas interessantíssimos abordados no percurso do drama dos personagens. もし彼女に恋人ができて、それをお友達としてもやもや抱えながら平然とお友達を続けられる自信があるならな。友達やる以上付き合えないからって友達付き合いもやめるって相手に失礼な考え方じゃないですか。自分の幼稚な感情のせいで関係をダメにしたくないんですよ。 Bom, o tempo vai passando, os personagens vão evoluindo e a história entra em sua segunda fase, por assim dizer. Onde Uro está totalmente envolvido com a sua arte e começa a se relacionar com a Ryo, uma modelo. A Haru, querendo ou não, se desenvolve bastante com o Amamiya, que vive grudado nela. O Rikuo não trabalha mais na loja de conveniência e decide pular de cabeça no seu trabalho com fotografia. E, principalmente, a decisão que a Shinako toma de começar a namorar o Ozumi. Isso é o que mais impacta e mais move a trama daqui pra frente. Lembram-se quando eu comentei agora há pouco sobre como funciona a narrativa e sobre quanto maior for a ação de um personagem, maior é a consequência nos outros? Pois é, essa foi uma decisão crucial que naturalmente mudaria o rumo da história. Em algum momento, Rikuo percebe que não tem maturidade suficiente para se manter perto da Shinako apenas como amigo, e deixa bem claro que sempre terá intenções com ela. Rou também tenta cada vez mais se aproximar e mostrar que não é o irmãozinho dela, e até mesmo aquela amiga com quem ela sempre conversa lhe aconselha a tomar um rumo. Pressionada por tudo isso, Shinako toma essa decisão de dar uma chance a um relacionamento amoroso com o Rikuo. Eles começam a namorar e vão se aproximando com calma, enquanto mantêm essa relação em segredo dos outros dois. Isso dura bastante tempo e o roteiro trabalha muita coisa durante esse período. O desenvolvimento da Ryo, do Amamiya e, claro, da própria relação forçada dos dois bobões aí. Já já falo sobre isso. Até chegar o momento em que a Nonaka e o Hayakawa descobrem o namoro secreto dos dois, o que naturalmente ia acabar acontecendo com o tempo. Eles, com toda a razão do mundo, se sentem traídos pelos dois terem mantido isso em segredo, e logicamente é um choque muito forte para a narrativa. Nesse momento, há uma nuance que eu gosto muito, onde a Haru e o Rou se encontram na exata mesma situação, porém lidam com ela de forma oposta, e isso acaba definindo a conclusão de cada um deles na história. Ambos se sentem traídos com a relação do Ozumi com a Morinome, e ambos vêm se desenvolvendo com uma outra pessoa que claramente gosta deles, no caso, a Ryo e o Amamiya. Contudo, enquanto Rou se joga completamente na Ryo para esquecer a Shinako, a Haru foge do Amamiya e tenta lidar com isso sozinha. Os personagens não apenas têm seus dramas e conflitos muito bem escritos, como têm bastante identidade e carisma e se expressam de forma muito única, o que, obviamente, são características de bons personagens. É notável desde o começo da obra as suas particularidades na maneira de lidar com as coisas e como seus sentimentos são muito próprios. Logo no início, por exemplo, já vemos como a Shinako é muito melancólica e guarda para si toda a situação do Ozumi, enquanto a Haru só se sente bem quando verbaliza tudo diretamente para Shinako e até anuncia uma guerra contra ela. Ai, Nonaka, você é a coisa mais adorável do mundo.
Bom, o ponto que encaminha para o fim da história é que o relacionamento desses dois não faz nenhum sentido, já que a Morinomi não tem sentimentos amorosos por ele e o Ozumi não entende os próprios sentimentos que direciona a ela. Um deles apenas quer usar a situação para tentar superar um trauma e o outro está totalmente confuso e insatisfeito. Uma coisa que eu gosto muito é o fato de que é notável que essa relação não é uma boa. Mesmo tudo estando supostamente bem, já que ambos tomaram essa decisão aparentemente positiva, é muito fácil de sentir através da sutileza textual ou da atmosfera mesmo que a situação não está boa. Os encontros deles são muito melancólicos e desajeitados e é muito fácil para o espectador ou leitor perceber isso. Então, essa relação é muito agoniante e é o que acaba desencadeando o final da história. Então, vamos agora abordar a conclusão da obra e de seus personagens. Na minha visão, o ideal para o desfecho de uma história introspectiva, voltada ao drama emocional dos personagens, é você justamente usar o romance para criar uma resolução digna para cada aspecto dos conflitos pessoais deles. E é exatamente isso que a obra nos entrega. Irei comentar a conclusão de cada personagem e assim sintetizar o final da história. O drama do Rou era as amarras que o prendiam à imagem de seu falecido irmão, então, movido pelos sentimentos que tinha pela Shinako, nutriu um ímpeto desesperado de crescer e tomar uma identidade na vida. No fim, traído pela própria Shinako, ele decide usar esse rumo que ele estava construindo para se aproximar dela, justamente para se separar dela. Ele decide afastá-la de sua vida e se afundar nesse mundo que criou para si, assim deixando o país, vivendo de arte e se distanciando da Shinako. As motivações que ele criou por conta dela acabaram sendo muito mais virtuosas para ele mesmo. A Haru, ao descobrir a relação dos dois, se refugia no seu passado, voltando para a casa da mãe, ou no caso do mangá, a casa da avó, onde ela se sente mais confortável. Tem muito mais contexto para esse tipo de coisa no mangá. Mas enfim, o ponto é ela dar um passo para trás, se desvincular momentaneamente da vida que criou sozinha para esfriar a cabeça e tomar uma decisão. Ela poderia fazer assim como Uro e tentar seguir em frente com uma outra pessoa, mesmo não tendo muitos sentimentos pela Amamiya. Ela poderia desistir dessa vida que estava construindo e voltar a viver com sua família, já que lhe oferecem essa opção, mas no fim ela decide assumir seus sentimentos e enfrentar a situação, o que acabou dando muito certo para ela. Agora, a Shinako podemos dizer que pegou o bad ending da história, pois mesmo não nutrindo sentimentos pelo Ozumi, ela decide dar uma chance a ele devido a toda a pressão ao seu redor, que eu até comentei mais cedo. Com isso, ela basicamente usou os sentimentos dele para se forçar a esquecer seu falecido amado e obrigar a si mesma a seguir em frente. Só que não foi uma escolha muito boa, porque ela falhou completamente nessa tarefa. Eles claramente não conseguiram entrosar e ela nitidamente estava muito receosa e despreparada para progredir a relação deles. No fim das contas, eles terminaram e Uro, como comentei, se afastou dela. Então, além de não conseguir superar a morte do Yu, ela ainda acabou meio sozinha. Força aí, garota. E por fim, Rikuo. O principal drama dele era a inércia que predominava em sua vida e o impedia de tomar decisões importantes e realmente levantar a cabeça e botar a mão na massa para fazer as coisas. Sempre que sua vida andava, era por influência de outras pessoas e não dele mesmo. É algo explorado tanto em sua vida pessoal quanto em sua vida profissional. Mas no fim, ele supera isso. Quando entra em um relacionamento com a Shinako, ele começa a entender melhor seus sentimentos e percebe que a grande afeição que ele tem por ela não é o que se entende por amor de verdade. Isso é mostrado de forma sutil várias vezes ao longo da história. O tempo todo ele se questiona sobre o que sente pela Haru, demonstra que não está satisfeito com a relação com a Shinako. É um trabalho de personagem realmente muito bom. E no fim, ele consegue compreender seus sentimentos. Percebe que amor não é esse afeto conveniente que ele tinha por mulheres elegantes e que aquele incômodo em seu coração causado por uma certa criaturinha teimosa é onde se encontra verdadeiro valor. Então ele vai atrás da Haru, finalmente quebrando essa barreira que o impedia de mover sua própria vida até agora. 気づいたんだ。俺は胸を張って千奈子を好きだって言えないことに。それが違和感の正体。 Por sinal, eu gosto muito de quando eles conversam e ele tenta explicar pra ela essa situação dos seus sentimentos. É uma mistura do fato dele ser tímido com o fato dele não saber se expressar, e no fim ele resume tudo em uma única frase que eu sinceramente acho perfeita para a conclusão do personagem. でも女から優しくされれば嬉しいもんで、その時間がずっと続けば最高だよなって。それが恋だと思ってたんだ。それがだ。そこへ何を考えているかわからない明らかに面倒くさそうなやつが現れて、不覚にもそいつのことがかわいいと思っちまったって気づいたから、俺はここにいるんだと思う。
Na minha visão, Yesterday ou Tate é sobre os personagens superarem o passado e entenderem seus sentimentos, já que todos eles estão parcialmente presos ao próprio passado de alguma forma e lutam para formular uma nova vida. E no fim, todos eles passam por isso, mesmo que falhem ou arrumem uma saída alternativa. E essa é uma coisa que eu gosto muito, que também agrega demais na qualidade dos personagens. Eles têm conclusões muito únicas, baseadas nas suas decisões e na forma como eles lidam com as coisas das suas próprias maneiras. E isso acarreta em um final um tanto inortodoxo para alguns deles. E tudo isso trabalhando junto com essa confusão de sentimentos à flor da pele que todos eles têm, mesclando o drama romântico com o drama pessoal de todos eles. Uma coisa auxilia a outra. E claro, a narrativa fenomenal que eu citei a princípio sobre os personagens funcionarem em conjunto. Tudo isso é o que faz desta obra um romance maduro, inteligente, bem escrito. É um roteiro que usufrui desse padrão de polígono amoroso para executar uma história de muita qualidade. Bom, gente, agora vamos comentar sobre a adaptação em anime, que conseguiu a proeza de comprimir 11 volumes em apenas 12 episódios. Bom, primeiramente o anime acerta no primeiro passo de você correr uma obra, né? De você resumi-la por ter pouco espaço na adaptação, que é não tentar enfiar todo o conteúdo da obra passando muito rápido, porque desrespeita todos os eventos da obra, ainda mais se for um drama assim, não dá pra digerir, o pacing fica horrível, tudo rushado, jogado na sua cara, simplesmente não funciona. Nesses casos, o ideal é você filtrar o conteúdo da obra, cortando pedaços inteiros para fazê-la funcionar com menos conteúdo sendo colocado ali, mas ainda em um ritmo bom. E o anime de Yesterday ou Tate faz isso muito bem. O ritmo do anime é muito bacana, a direção é ótima, então dá pra você absorver as cenas, dá pra você absorver os personagens. Outra coisa que eu gosto muito é como o anime adapta a primeira parte, por assim dizer. Aquela fase que eu comentei, onde tá apresentando os personagens, fazendo a gente entender aquela narrativa, né, deles funcionarem juntos, a relação que eles têm, que é mais ou menos a primeira etapa, né, da história. O anime adapta muito bem essa parte, ele corta umas historinhas que tem secundárias, mas que realmente não são muito importantes, então adianta muito bem o tempo. Creio que o anime transmite muito bem praticamente tudo que tem que ser transmitido nessa parte. Agora, na segunda fase do anime, ele já realmente começa a reduzir bastante, passar o pente fino para cortar as coisas e conseguir caber a história naquele tempo de tela. Algumas nuances são perdidas, alguns dramas inteiros são perdidos, personagens que vêm a ser importantes no mangá, como o Ario e o Amamiya, simplesmente não existem. Então é onde a Steph começou realmente a comprimir para caber no anime. Perde-se valor, com certeza, mas ok, o essencial manteve-se. E por fim, a parte final da obra eu considero bem executada demais no anime, com uma exceção. Já vou falar. O essencial da conclusão da obra é o quê? É a Nonaka e o Hayakawa descobrirem a relação deles, daí se afastarem, né? Tem as nuances de cada um ali, até que o Ozumi, por conta disso, meio que cai na real, né? Por assim dizer, finalmente bota em prática, verbaliza com a Morinomi as ideias que ele estava tendo, de como aquele relacionamento não estava bom, e aí tem o diálogo ótimo deles naquela pracinha lá com o pedalinho. O anime adaptou muito bem esse pedaço. E a última cena, né, que é ele conversando com a Nonaka, muito bem feito também. Então o anime dá umas adaptadas, né, pra encaixar certinho da forma como eles foram fazendo na versão de TV, mas o final ficou bom. Ficou, a mensagem manteve-se muito bacana. Mas aquela exceçãozinha que eu comentei mais cedo vem atrapalhar um bocado. A conclusão de todos os personagens, mesmo que de forma mais filtrada, se fez no anime também. A essência deles foi bem transmitida e concluída. A gente entende a Nonaka, a gente entende o Ozumi, a gente entende a Morinomi. E só. O Hayakawa foi deixado de fora. Ele fica totalmente em aberto no anime. Não deram espaço pra ele, o personagem não tem a conclusão dele. Até porque cortaram a personagem que é essencial pra conclusão dele, que é a Ryo. Então realmente negligenciaram muito um dos 4 protagonistas. Eu não gostei nada disso. Tiraram a Amamiya da Haru, ok, perdeu um pouco de nuance ali, mas ela ainda se faz, a personagem tem uma conclusão. Uro não. Uro ficou em aberto totalmente. E uma coisa que me deixa perplexo em relação a isso é o fato de que o anime tinha tempo para adaptar a conclusão dele. Porém, preferiu gastar com aqueles 2 personagens lá no meio, que são o Minato e a menina que eu esqueci o nome, a ex-namorada do Ozumi. São personagens que não têm tanta importância assim, nem mesmo no mangá, e eles preferiram gastar 2 episódios inteiros com eles, que não tem propósito objetivo no anime de forma nenhuma. Eu não entendi isso. De fato, não entendi isso. Eu até comentei no meu vídeo antes de ler o mangá, né, que parece que dá uma volta meio inconclusiva ali no meio, até parece que sobrou tempo. Então, são episódios como esse, desses 2, que não era pra estar ali. E quando eu vi no mangá que o Uro tem um desfecho muito bom,
que não tem no anime, eu fiquei perplexo em como que eles gastaram tempo, episódios, com essas historinhas que não são importantes e deixaram um dos protagonistas completamente aberto. Isso realmente foi um defeito muito besta. É o maior problema de longe da adaptação, na minha opinião. Mas enfim, apesar deste defeito, o anime é bom. O mangá é melhor? Sem dúvida, nitidamente melhor. Trabalha as coisas com muito mais calma, tem muito mais noção de tempo. O anime, ele é muito mais filtrado, sabe? Muito mais raso. Várias nuances são perdidas. Então o mangá é indiscutivelmente melhor, de fato. Agora, eu não consigo apontar o anime como ruim, pois mesmo comprimindo tanto a obra, ele mantém a mensagem, ele entrega os personagens e ele consegue transmitir a principal essência da obra. Novamente, de forma mais rasa, de forma mais filtrada, sim, mas manteve a essência até o fim. E a maior prova disso é que eu entendi a obra só com o anime. Eu gosto muito do fato de que eu tenho a experiência só do anime, já que eu assisti o anime antes de ler o mangá. Então eu posso atestar que o anime funciona. Eu falei isso no meu vídeo de conclusão da temporada. Foi meio rápido e tal, mas não foi inconclusivo. Eu entendi o que a obra quis dizer. Eu realmente entendi. Agora eu leio o mangá, né? Vi todas as nuances a mais, tudo que constrói melhor e tal, a ideia. E afirmo que o anime funcionou, transmitiu bem a ideia. Eu sinceramente até acredito que as pessoas não tenham absorvido direito a obra. Talvez o fato do anime ser bem filtrado e tal influencie bastante nisso, tudo bem. Mas eu acho que as pessoas não absorveram direito o anime, pois eu vejo muita gente reclamando do final. E aquele final é ótimo. É igual ao do mangá. Conclui perfeitamente. Como eu comentei agora, eu fiz uma análise do anime. Aquela conclusão é perfeita para os personagens. Perfeita. E manteve-se muito boa no anime. Então eu não consigo dizer que o anime é ruim quando eles fizeram esse trabalho minucioso, sabe? De selecionar cada cena que seria mais importante para poder filtrar tudo e manter a mensagem, manter a essência da obra no anime mesmo com tão pouco tempo de tela. Eu não consigo dizer que esse é um trabalho ruim, ainda mais quando o anime também é muito bem feito em questões técnicas, né? A produção é muito boa, a direção é ótima. Então, eu não consigo dizer que o anime é ruim, pra mim o anime é realmente bom. O único defeito que realmente pesa, que foi realmente idiota, é eles gastarem tempo à toa antes e não darem uma conclusão ao Oro. Isso aí foi muito imbecil. Mas de resto eu considero o anime uma boa adaptação resumida, né? Resumiram bastante a história, mas entregaram a mensagem. Agora, fica aqui a minha recomendação para os que apenas assistiram o anime, que eu imagino que sejam 99% de vocês, a leitura do mangá. Pois o mangá é realmente muito bom, evolui bem com o tempo também. Ele transmite muito melhor a ideia que vocês viram no anime. Se vocês gostam dos personagens no anime, vocês vão amar eles no mangá, porque, né, é muito mais transmitido, tem muito mais do introspectivo dos personagens, cheio de nuance legal. E eu sou um belíssimo exemplo disso, eu já adorava os personagens no anime. Porra, eu até comentei no meu vídeo da temporada como eu fiquei apaixonado pela Nonaka no anime. Depois que eu li o mangá, mano, ela foi para os favoritos, ela está atualmente nos meus favoritos. Então, eu realmente recomendo muito a leitura do mangá para os que tiverem um pouco de interesse. É indiscutivelmente um ótimo exemplo de obra de drama e romance para vocês consumirem, para vocês terem a experiência. Bom, enfim, tá aqui a minha mini adaptação versus original, né, que é um quadro que eu tenho aqui no canal, onde eu comparo, obviamente, o material original com a sua adaptação. E agora, sem mais delongas, vamos prosseguir para a conclusão da análise. Yesterday ou Tate é uma obra de drama romântico que usufrui do padrão de polígono amoroso para estruturar um trabalho fantástico de personagens sob a temática de amadurecimento e superação. Todo o esforço do roteiro é voltado ao desenvolvimento introspectivo dos protagonistas e à forma como isso afeta a relação de todos eles através do romance. A narrativa tem uma estrutura muito bem bolada para executar a proposta e funciona perfeitamente bem, não apenas para reger o drama dos personagens em conjunto, como também para realçar o trabalho textual por trás de cada um deles. A sutileza do roteiro é um fator que merece muitos créditos, pois auxilia demais a maestria com que os personagens são construídos, ao transpor para nós as nuances deles de maneira orgânica, natural e paciente. Eu admiro demais como muito da essência dos personagens é transmitido nas entrelinhas, e acho que essa é a melhor maneira de fazer o leitor ou o espectador absorver o drama de cada um deles. Amo também como a conclusão da obra é extremamente definida pelas particularidades e caprichos dos personagens. Como eles são muito vivos e bem construídos, acabam agindo de formas muito únicas ao serem impostos perante alguma situação complicada. E a maneira como cada um deles lida com esses obstáculos é o que encaminha o desfecho da obra para conclusões bem peculiares. Como é uma obra sobre os personagens, essa é uma das conclusões mais dignas que podemos tirar. A adaptação em anime, infelizmente, perde muito de todo esse esforço textual devido ao pouco tempo de exibição que tem para transmitir a história. Mas fez um bom trabalho em resumir a principal essência da obra e suas mensagens, apesar do erro idiota com o desfecho do Uro. No fim, é um drama maduro e muito bem escrito que eu acredito que deveria estar na bagagem de todos nós, consumidores de obras nipônicas, principalmente o mangá.
Caso vocês não tenham consumido, realmente deixo aqui minha recomendação a todos. Bom, gente, é isto. Eu espero que vocês tenham apreciado este vídeo. Novamente peço para os que puderem me ajudar a compartilhar o vídeo, para manter esse quadro tão trabalhoso sempre ativo. Obrigado a todos que sempre ajudam o canal. E falando nisso, não posso deixar de agradecer a todos os membros que patrocinam este canal. Vou deixar um destaque para eles aí embaixo. Um beijo para todos vocês por diretamente financiar o canal. Muitíssimo obrigado. Caso queira ser um deles, o botão de Seja Membro está aí embaixo. As recompensas são bem fraquinhas, é mais para vocês me ajudarem a viver de internet, que não é fácil, certo? Pelo menos para um BR qualquer que está tentando fazer análise de anime ao invés de fazer clickbait no Minecraft. Ou se vocês forem mais ligados em live streams, vocês podem me ajudar, me dando um donate, me dando um sub qualquer dia em uma live minha. Então se quiser cola lá, dá um oi e dá donate para preencher aquelas barrinhas de ficar vendo anime ruim para depois eu ficar reclamando no Twitter. E sempre lembrando que a barra de comentários está aí embaixo para vocês manifestarem suas opiniões. O que acharam de Yesterday Utate? Leitores do mangá, comentem aí também, me digam o que vocês acham. Fica a oportunidade aqui do vídeo para manifestarmos nossas opiniões e conversarmos sobre a obra. Então é isso, gente, obrigado de novo, um abraço para todos que me acompanham, e até o próximo vídeo, até mais.